Educação. Nós sabemos que a educação, ela deve acontecer nos primeiros meses de vida de um ser humano. Mas vamos entender. Educação vem lá do latim, que quer dizer educare ou educere, que significa conduzir, guiar, despertar o que está adormecido no homem, ou seja, no ser humano. Fazer emergir, aflorar. E se você observar, essa educação, esta finalidade do educere ou educare, está em primeira mão na família. É a família que começa a conduzir, guiar os seus filhos, as suas crianças. É a família que faz acordar, despertar o que está adormecido na criança. Na verdade, educar não significa impor, não significa torturar a criança para aprender. O que vai ser ensinado à criança já está dentro dela, já está no inconsciente da criança. Então é preciso saber como fazer esse trabalho, como agir. E aí, meus irmãos e irmãs, nós podemos entender a importância que tem a educação começando lá na vida do ser humano muito cedo, da criança muito cedo. Vamos pensar uma coisa. Se diz que todo ser humano, ele nasceu político e religioso. Vamos começar por aí. Político e religioso. Político do lado grego, politikon, que quer dizer o cuidado com o que pertence a todos, o cuidado com o bem comum. Isso é política. Muito cedo, você pode ensinar a sua criança a aprender a cuidar daquilo que é de todos. Aquilo que pertence à sua família, seu pequeno rebanho. Quando você ensina a criança muito cedo a aprender a valorizar as coisas da casa, da família, aquele copo que pertence não só a ele, mas a toda a família, aquele prato que não pertence somente a ele, mas toda a família, fique sabendo você, meu irmão, minha irmã, que você está ajudando ele a viver aquela vocação, a vocação que ele trouxe, a vocação, o chamado a cuidar do bem comum. Quando você trabalha bem esse filho, você educa esse filho com essas pequenas coisas lá na infância, você sabia que você pode ter um filho, um bom prefeito, um bom vereador, um bom deputado, um bom senador, um bom presidente? É isso mesmo. Muito cedo você precisa ensinar o seu filho, despertar nele, né? Na verdade é despertar o que está adormecido. Não é que na criança tem somente sentimentos de quebrar. Não, de cuidar também. Mas é preciso que você muito cedo ensine ele a cuidar. Comece ensinando a criança a despertar na criança o interesse de cuidar daquilo que é dele, com os carrinhos, com os brinquedos dele. Depois você vai ajudar a criança a cuidar bem daquilo que é de todos. Ele comeu alguma coisa, jogou o prato lá no chão e quebrou. Tente explicar para ele que aquele prato não era somente dele, que aquele prato pertence ou pertencia a todos daquela casa. Parece bobagem o que estou falando, mas vocês não sabem a importância que isso tem na cabecinha de uma criança, no coração da criança que começa a aprender a valorizar as coisas que é de todos. Começa por aí. Desperte na sua criança o que está adormecido. E está adormecido a vocação política dele. Ele vai cuidar bem
dos cadernos dele, dos livros dele, mas vai cuidar bem também dos livros de todo mundo. Então, lembre-se, educar é despertar o que está adormecido no ser humano. Quando eu me educo, eu estou bebendo da minha própria fonte. E é claro, é fazer emergir, aflorar, trazer para o aqui e agora. Por isso, quando nós entendemos dessa forma o que é educar, a gente vai, com certeza, fazer um ser humano educado, fino, mas só pode ser educado e fino quem respeita o limite do outro, o direito do outro, quem respeita o que pertence a todos, quem respeita a vida, quem reverencia a vida. E a nossa educação tem que passar por tudo isso. A nossa educação não é apenas um aprendizado formal, ou seja, um aprendizado profissional. Não é bem a palavra profissional, mas sim, profissional, não a palavra funcional, mas profissional, sobretudo profissional. Nós precisamos aprender algo mais profundo. Aprender é parir. Cada vez que eu aprendo algo, eu estou parindo algo. E parir por quê? Porque é algo que está dentro de mim. Não é algo que é imposto, mas é algo que está dentro de mim que eu posso trazer para aqui e agora. Pois bem, a finalidade da educação é apontar o caminho para a autorrealização. E a autorrealização passa por aí. Quando você aprende, quando você é educado, quando você aprende a lidar com aquilo que é de todos, pode ter certeza que você vai ter uma autorrealização como pessoa. É dito que o ser humano é político e religioso nato. Ele nasce com essa dimensão política e religiosa. Agora, religioso, falamos da política. Agora, o religioso é aquele que, de fato, está aí, com você, como divino, no seu coração. Você é como se, para você entender bem, você nasce com a marca de Deus, aquele que te fez. Né? Um carro, quando se faz um carro, tem a empresa que faz o carro e bota lá a sua marca. Quando Deus fez ele botou em você a marca dele. Qual é a marca? Ele disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Então, a marca de Deus em você é a imagem e semelhança dele que está em você, em mim e em todos nós. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, por nascermos com essa dimensão religiosa, nós precisamos educar nossa mente e nosso coração para vivenciar bem essa religiosidade. Toda pessoa religiosa nasce trazendo uma religiosidade. Por isso, tão oportuno a educação religiosa. A educação religiosa não é para impor limite, mas é para reforçar o cuidado com o bem comum e o cuidado com a vida, sobretudo. Veja, Jesus Cristo nasceu de Maria, veio aqui para a Terra, vivenciou 33 anos conosco e ele, mais do que nunca, defendeu a vida. Defendeu tanto a vida que entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida em plenitude. Então, uma pessoa bem educada, ela vai cuidar da vida, e a vida como um todo, desde a vida do ser humano ao planeta. E logo, cuidando do ser humano e da vida como um todo, como o planeta, está dentro da dimensão religiosa que apresenta Jesus
como reino de Deus na terra. E aqui nós podemos entender a importância disso. Veja como é importante isso, é muito importante. Despertar para essa realidade. Então, a educação vai acordar em nós a beleza que Deus colocou dentro de nós. Vai nos ajudar a buscar, a mergulhar mais e mais na nossa interioridade e trazer para aqui e agora. Isso é que é a beleza dessa dimensão religiosa que todo ser humano deve trabalhar. Agora preste atenção. A finalidade da educação é despertar o caminho para a autorrealização. Por que tanta gente longe de se realizar ou de se autorrealizar? Porque estão cada vez mais distante da dimensão política e da dimensão religiosa. Essas duas dimensões que estão aí dentro de você, vamos dizer assim, saltitando, querendo chegar aqui fora, mas você não foi treinado para isso. Não foi enquanto criança, mas você pode agora. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para descobrir. Nunca é tarde. E tem uma proposta de Jesus aí. Bate na porta que ela se abre, procura que você encontra. Então, essa proposta de Jesus ajuda muito a gente a entrar num processo educativo, não apenas, lembro, não apenas para uma profissionalização. Você não precisa apenas do profissional. Você precisa muito mais responder essas capacidades, essas dimensões que estão dentro do seu coração, vou dizer da sua mente. Deus te fez assim e nós caminhamos assim. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a beleza de tudo isso está aí. Procure, desde já, ajude seus filhos a desenvolverem cada vez mais essas dimensões. E aí você vai ter um homem educado e religioso, um homem que trabalha o humano e trabalha o divino que está em você. Olha que maravilha. Não perca essas dimensões. Pai, mãe, se você não sabia disso, comece a trabalhar com seus filhos. Com simples exercícios. Lembre-se, um exercício feito 23 vezes, o cérebro aceita isso como verdade. E essa verdade, tenha certeza que essa verdade vai criar um hábito. E esse hábito, o hábito bom. Precisamos criar muitos hábitos bons. Hábito de dormir cedo, hábito de escovar os dentes, hábito de tomar banho, os hábitos bons. Precisamos. É você, pai, mãe, quem deve ensinar, deve começar tudo isso aí na sua casa. A escola vai ser um complemento, deve ser um complemento. E um complemento muito mais profissional. Veja que como é que vocês mandam o filho para a escola? Manda o filho para a escola e paga essa escola, e paga livros, e paga tudo, dizendo para ele que é para o futuro dele. O que é o futuro que você está dizendo para ele? Um trabalho, uma profissão, ganhar dinheiro. É para isso que você manda seu filho para a escola. Há um tempo atrás, eu ainda criança, eu via alguns pais dizerem: estou mandando meu filho para a escola para aprender a assinar o nome. Porque na vida ele vai precisar muito de assinar o nome, nos documentos, num cheque, não sei o que lá, mais ou menos isso. Hoje a gente sabe que a tecnologia avançou muito, o processo de inteligência aumentou muito e por isso não é somente agora para assinar o nome. Tem que se profissionalizar, tem que dar o máximo de si, tem que ser o melhor dentro do comércio, de onde vai trabalhar.
tem que ser o melhor. Que hoje se faz testes para saber quem é o melhor, quem é o mais capaz. É aí que está a vantagem da escola. Mas lembre-se que a escola será um complemento para seu filho, politicamente falando, religiosamente falando, se você em casa, muito cedo, começar a trabalhar a dimensão educativa da criança do lado político e religioso. A primeira definição é realmente essa, né? A educação é apontar caminhos para a autorrealização. A segunda definição, o pensamento filosófico, educar não significa levar o que está fora para dentro, não é a forças. Entrar, a formação é a maneira de ser, a maneira de desenvolvimento. Então, para o filósofo, para a Grécia antiga, formar significa permitir o desenvolvimento. Não simplesmente para ser o doutor, ser o padre, ser a professora, ser não somente, mas também aponta essa dimensão que permite o desenvolvimento humano, o desenvolvimento do ser. Essa é a beleza de poder estar se educando. Pois bem, educar como base no medo e na culpa gera marcas. Toda vez que você pai, você está gastando muito dinheiro do seu filho, você não vê muito futuro do seu filho nas notas, você não vê muita saída dele, então você começa a pressioná-lo. Se você pressionar seu filho, é como se você tivesse com uma comida muito gostosa, muito saborosa, e você sabe que é muito saborosa e ele sem apetite, e você pega essa comida, empurra de goela abaixo e ele vai ter que comer. Saiba que ele vai vomitar. Saiba que ele não vai aprender. Saiba que você não vai ter sucesso com esse aprendizado desse filho. Toda educação, a base do medo, gera marcas profundas. Seja ela qual for, tá? Seja ela qual for. Educar a base da força faz criar uma máscara, que chamamos de persona, máscara. Faz criar uma máscara. Então, por isso, e a máscara, eu vou dizer qual é. Sob pressão, o menino faz que aprende e o pai faz de conta que ele vai se formar. Depois vem a decepção. Medo e amor. Uma criança amada não é problemática. Uma criança que é gerada no medo, que é educada no medo, pode ter certeza, ela vai sempre gerar problemas. Muito cedo gera problemas. A criança só precisa de assistência para crescer. Ela já é inteira, totalmente inteira. Ela não é um pedaço que você vai, com o tempo, colocar mais um pedacinho nela. Não, ela já é formada, ela já é inteira. Ela só precisa se desenvolver, crescer, amadurecer. Educação autoritária é aquilo que jamais pode acontecer. Essa educação autoritária, ela gera timidez, medo, insegurança e outros mais. Toda pessoa antiga que
aprendeu alguma coisa com a professora, aquela que dava aquela palmatória, aquele bolo que doía até a alma, estão marcados pelo resto da vida. Toda vez que tem alguma coisa para estudar, para ler, não querem, porque o trauma volta. O medo da professora fez ele aprender ou, por que não dizer, decorar. Porque muitos decoraram. Eram bons para decorar. Por quê? Era sobre medo. Hoje, jamais.